Olá, bom dia a todos. Saúde. Nós estamos conversando com pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento com um objetivo duplo. O primeiro objetivo é fazer circular um conjunto de pesquisas baseadas em evidências, em informações baseadas em pesquisas, em evidências científicas, seja do campo das ciências da saúde e da vida, como da medicina, da epidemiologia, da biomedicina, da psicologia, enfermagem, seja também das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da história, da antropologia, sociologia, serviço social, que também vem se dedicando bastante à análise dos impactos da Covid-19 no nosso país especificamente. O outro objetivo é registrar um conjunto de questões, ansiedades, problemáticas que vem caracterizando o contexto social contemporâneo, o nosso presente, que tem sido intensamente marcado pela pandemia da Covid-19, um presente catastrófico que se prolonga com grande intensidade. Nesse contexto, várias novas variáveis e variantes começam a surgir nesse contexto, e o conhecimento científico, como nós entendemos, é uma forma de garantir alguma segurança, orientação e debate sobre o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, que é a questão da bioética, tema esse que veio sendo muito tratado, a bioética, a ética em pesquisa, veio sendo muito tratado durante essa pandemia da Covid-19 e ganhou uma visibilidade que antes essa temática não tinha, do ponto de vista do debate público, do comentário público, da agenda coletiva. Vamos conversar hoje com a professora e pesquisadora Roberta Lemos dos Santos, que é doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela ENSP Fiocruz. No momento ela realiza pós-doutorado também na ENSP Fiocruz, com foco em discussões sobre nas injustiças sociais na pandemia da Covid-19, com o financiamento da importante agência internacional Wellcome Trust. Ela é mestra em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz, também no programa sediado pela Escola Nacional de Saúde, pela ENSP, e graduada em fisioterapia. É docente do curso de fisioterapia no Centro Universitário Celso Lisboa e também professora substituta no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vem desenvolvendo pesquisas associadas à bioética, à saúde coletiva, à biotecnologia e às formas de aprimoramento moral no contexto contemporâneo. E hoje nós vamos conversar um pouco dessas, especialmente, e também desenvolve pesquisas sobre educação e ensino no campo da fisioterapia, da ética e da bioética em saúde. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre as questões das relações entre bioética e saúde a partir das suas pesquisas, tanto no doutorado e agora em curso no pós-doutorado. A Roberta já participou aqui de um outro momento da nossa live. É um prazer, Roberta, poder contar com você novamente aqui, para a gente poder conversar mais um pouco. Enquanto a Roberta está entrando aqui, eu gostaria de dizer que todos vocês podem fazer perguntas ao longo da live e eu vou repassando para a Roberta ao longo da nossa conversa. Roberta, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui conversando. Eu acho que no começo do ano, em abril, se não me falha a memória, nós conversamos num contexto de muitas incertezas em relação à vacina, em relação o ano de 2021, que começou com muita esperança, acabou sendo muito atribulado, como também foi o ano de 2020. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, seu interesse pela bioética,
pelo campo da educação e saúde também, que é outro investimento que você tem feito bastante nas suas pesquisas, na sua formação. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também já aproveito para perguntar o quanto que a bioética ficou, e esse campo de discussão, visível no contexto da Covid-19, em debates públicos, que transcenderam esse debate mais acadêmico, e como você vê isso, a importância desse debate estar fora dos muros das universidades né, e também dos institutos de pesquisa. Obrigado mais uma vez, Roberto. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, participando desse momento, tratando de assuntos tão importantes, né, que têm aí atravessado as nossas vidas por conta da pandemia da Covid. Bom, como você bem já falou aí do meu currículo, fiquei até lisonjeada, muito obrigada. Eu sou fisioterapeuta e eu comecei a perceber na minha prática da fisioterapia que algumas coisas não bastavam, né, para tomada de decisão. A técnica ali não me dava suporte suficiente, por mais que essa técnica fosse uma técnica de uma relevância científica imensa e etc., ela não me dava o total suporte, o total apoio para uma tomada de decisão a respeito da vida do outro. Foi aí que eu descobri a bioética, foi aí que eu comecei a entender que eu precisava de um olhar diferenciado, mais integral, para entender que algumas questões morais atravessam essas decisões, né? Algumas questões morais estão ali diretamente ligadas à tomada de decisão, principalmente no campo da saúde. Apesar da bioética ser uma ciência nova, né, uma ciência jovem, que vai estudar essas implicações desses problemas morais num relacionamento, né, na vida relacional, na prática da vida, porque ela está presente nas relações humanas, e ela vai pensar ali, discutir alguns dilemas que se apresentam nessas relações, nessas trocas. Então, dilemas em todas as áreas da vida e que não necessariamente tem apenas uma resposta só, né? Então, não há um sim ou não é aquela coisa dicotômica. Então, ela discute esse dilema na tentativa de equilibrar ali alguma coisa equânime na tentativa de promover alguma justiça, reconhecendo tanto os riscos quanto os benefícios desses avanços todos, tecnológicos, biológicos, científicos, que a ciência tem aí colocado à nossa disposição, né, que tem se apresentado aí constantemente. Então, a bioética em si, ela é interdisciplinar, então ela conversa com diversos campos, tanto na biologia, quanto na medicina, quanto nas ciências políticas, ciências sociais, ciências exatas, meio ambiente. Então, a bioética faz aí um atravessamento de todas essas disciplinas importantes, filosofia, né? A grande parte aí da bioética se sustenta em muitos conceitos filosóficos, e ela está ali diretamente imergida nessa condição da Covid-19, porque diversas problemáticas têm ressaltado os olhos da população, como, por exemplo, a alocação de recursos, né? Quem vai para qual lugar? Então, tem gente de menos recursos humanos, né? Tem dinheiro de menos recurso financeiro. Onde que eu coloco esse tanto de paciente com Covid que está aparecendo? Se eu tenho os dois... Roberta, a gente usa o critério, sei lá, de gravidade, um critério qualquer, mas se eu tenho os dois na mesma gravidade, se eu tenho os dois na mesma situação, que critérios eu uso para essa escolha? Então, é uma escolha que tem um cunho moral por trás. Então, além da técnica que os profissionais de saúde devem fazer e realizar muito bem, eles precisam também desse suporte moral. Não basta apenas a gente pensar, né, que, Roberta, a ética vem de casa, ou etc. Porque a gente vai ter que ter a sorte de, como paciente ou como usuário do sistema, a gente está lá, tem que ter a sorte dessa pessoa, desse profissional de saúde que está lhe atendendo, ter tido um lar que proporcionou pensamento crítico e reflexivo sobre diversas questões na vida, inclusive as questões morais que antecedem a nossa decisão, a nossa ação. Então, depender dessa sorte, pensando que a ética só vem de casa, é bem complicado. Então,
questões outras também, como critério de priorização até no momento da vacina, e decisões também no tocante ao processo de morrer, né? A Covid também trouxe muito à tona a questão da distanásia, da ortotanásia, da mistanásia, que é o que foi mais que a gente viu, que é essa morte miserável, evitável, porque o sistema de saúde não pôde fornecer um direito do cidadão, que é a saúde. Então, esse cidadão teve uma assistência precária ou quase nenhuma assistência, por isso morreu prematuramente. Foi o que a gente viu muito na época do pico, né? Ali, os hospitais lotados, as pessoas requerendo atendimento, não tendo como ser atendido, porque não havia pessoas disponíveis para atender, não havia recursos financeiros para atender, e essas pessoas morriam. Isso é a mistanásia, né? Uma morte que poderia ser totalmente evitável, uma morte precoce, uma morte sofrida. Então, muitas dessas questões começaram a surgir, apesar do vírus não escolher a classe social a qual ele, né, vai operar ali, tá? Então não tem essa diferença entre rico e pobre no tocante à infecção, mas nem todos vão ter a mesma condição e possibilidade de enfrentar essa pandemia. Então, há pessoas que conseguem ficar enclausurados, retirados em suas ilhas particulares, e as pessoas que precisam trabalhar e para comer, para sobreviver, né? Então, há aí também essa alternância, essa variância. Então, a bioética se insere aí em diversos meandros nessa história da Covid-19. Exatamente. Eu estava lendo, na verdade eu li já tem algum tempo e fui reler um texto do qual você participou, num livro sobre os impactos da pandemia da Covid-19, e que é bem interessante, e o livro está disponível pelo Cielo Books totalmente gratuito, saiu pela editora da Fiocruz, então quem quiser ter o acesso, está em acesso aberto, é bem interessante. E nesse texto de que você faz parte dessa discussão sobre a dimensão bioética nas relações com a saúde e as vulnerabilidades, eu achei muito interessante quando vocês tratam da dimensão de um contexto sociopolítico, mas também ético da própria Covid-19. Queria que você falasse um pouco mais, você já tocou um pouco nisso, mas queria que você falasse um pouco mais dessa dimensão, desse contexto ético e um pouco do destaque que ele teve na própria Covid-19, nessas relações, que na verdade o que me chama muita atenção é quando a Covid-19 talvez tenha destacado, quando há diferenças que não são injustas, que são diferenças fundadas na própria, em inúmeras outras dimensões, sejam elas étnicas, sejam elas de gênero, que não são injustas em si. Mas, por outro lado, há muitas diferenças que são injustas. Queria que você falasse um pouco disso e como me chamou muita atenção isso no texto, quando as diferenças deixam de ser justas e passam a ser injustas. Queria que você falasse um pouquinho disso e como na Covid-19 isso se deu. Sem um comprometimento básico de direitos humanos, liberdade, justiça, equidade, a gente faz com que o ser humano mais vulnerabilizado, mais vulnerável, desfavorecido, fique ainda mais desfavorecido ao acesso à educação, à moradia, a emprego, a alimento. Então, por isso, ele luta uma batalha totalmente desproporcional a uma outra parcela da sociedade que tem os exercícios dos seus direitos ali plenamente e ativamente sendo realizados. Então, há uma discrepância ali quando a gente tem esse contraponto, né? Quando a gente olha para esses menos favorecidos socialmente, esse indivíduo que está mais vulnerável socialmente, para aqueles outros indivíduos. Então, as condições sociais que se apresentam no momento vão ter um destaque importante. Não que a gente já não tivesse isso, né, no nosso país. A desigualdade, nosso Brasil tem
tem território continental, né? Então a gente tem aí desigualdades já acirradas longo de um tempo. Mas eu acho que a Covid-19 potencializou essas desigualdades e fez essa briga e essa luta contra o vírus ficar mais desproporcional do que o que a gente tem visto por aí, né? Exatamente. E essa desproporção nessas lutas e continua um pouco, até mesmo a quantidade de pessoas que são mais vacinadas. Eu sei que isso tem uma complexidade muito grande, queria que você falasse um pouco sobre isso também, né, nas diferenças que se dão mesmo no quantitativo de pessoas que estão sendo vacinadas. Você observa muito um perfil dos vacinados muito mais associado às classes médias, urbanas, e menos a populações periféricas ou rurais, etc. E nisso também tem um componente cor e raça que foi excluído no começo da pandemia, mas depois de muitas lutas e disputas foi incluído. Queria que você falasse um pouco disso, inclusive nessa dimensão da vacinação e do alcance que ela está tendo num contexto. E eu torno a repetir que não há campanha, né? A gente não houve campanha de prevenção à Covid-19, não houve uma campanha nacional de imunização contra a Covid-19, e campanha de comunicação, que seria muito importante nesse momento, e abriu-se espaço para o negacionismo, para a hesitação vacinal, para a resistência à vacinação, mas também não é só isso. Acho que tem outros componentes na dimensão da falta de informação, da circulação da informação, da confiança, de saber que se pode se vacinar, que se deve se vacinar, não temer a vacina, enfim, conjunto de dimensões, a própria educação em saúde. Queria que você falasse um pouco disso, desse dado que tem sido tão evidente, que é essa dimensão da própria diferença entre vacinados e vacinadas, que mostra muito quando essas diferenças são injustas, né? É verdade. Houve, em princípio, e ainda, né, ainda é bastante fomentado, um problema, a vacinação se tornou um problema político no pior dos sentidos, né? Não político no sentido das relações, mas numa racha política, né? Então, os não vacinados eram de uma preferência política X e os que buscavam vacina era de uma preferência política Y. A gente não teve um direcionamento, como você bem falou, nacional, uma coisa centralizada que pudesse, né, dissipar essas informações de uma forma mais institucional, né, como governo em si. E a gente tem também o problema do acesso às unidades de saúde, né? A gente tem, porque as unidades de saúde, no geral, elas estão próximas, sim, a grandes centros. Também temos aquelas próximas a comunidades, mas com algumas dificuldades de acesso para você conseguir estar naquela situação ou naquela clínica da saúde ou naquele posto. Então, você tem dificuldades outras que a desigualdade está totalmente relacionada, né? Então, por isso, você também tem dificuldade na educação e saúde, porque não há acesso desses profissionais a essa comunidade específica. O projeto, a assistência, né, ali no respeito à equipe de saúde da família, tem um diferencial, mas há também os seus entraves ali, com respeito ao horário. A pessoa tem que se vacinar de 8 às 5, de 8 às 2. Ela está trabalhando, como é que falta o trabalho? Então, há todo uma dificuldade ali que se estabelece e que fica difícil ultrapassar algumas barreiras. E aí a gente vê que, por exemplo, agora tem uma campanha de vacinação específica na Maré, por exemplo, mas você vê a dificuldade que teve até essa campanha chegar lá. Então, a gente não teve... Como que a gente vai falar sobre a campanha de lavagem de mãos se tem locais que ainda não há água potável disponível? Por exemplo, algumas partes altas das comunidades do Meier, não há água potável disponível. Meier, Rio de Janeiro, ali no Centrão. Então, Sim, como a pessoa lava a mão
se ela não tem água potável. O álcool em gel, muito menos, se não há água potável. Então, essas disparidades dificultam até mesmo a manutenção, porque ela vai se importar com o coronavírus? Não, porque ela está se importando em não morrer de fome. Então, tem outras situações que dificultam esse processo de educação e saúde, dificultam, porque não é simplesmente essa comunicação, né? Precisa de todo uma relação em conjunto da situação em si, do território, para a gente conseguir chegar e atingir a essa comunidade com a educação, a essas pessoas com a educação e saúde efetiva, né? Que faça diferença, que transforme esse processo, que elas sejam emancipadas e busquem aquela situação e busquem aquela situação de saúde, sejam participantes ativos nesse processo de saúde. Então, tem todo um construto além, né, da simples ida do profissional até a pessoa, o usuário. Exatamente. E essa dimensão da própria emancipação, como você disse, tem muito a ver com tanto a dimensão da educação em saúde, da comunicação em saúde. A Renata fez um comentário aqui dizendo que é extremamente importante a comunicação nesse processo de campanha de vacinação. A gente tem muito poucas iniciativas em relação a isso. Eu vejo iniciativas, às vezes, mais de grupos, de coletivos, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, nessa relação tão interdisciplinar da bioética. Qual que é o lugar que você vê da comunicação e da educação nesse diálogo com a própria dimensão bioética, e como que isso se estabelece nesse contexto pandêmico, se estabeleceu na sua observação desses já quase 2 anos de pandemia? A educação em saúde, a educação para a saúde se faz importante quando a gente enxerga a bioética nisso tudo, porque a gente vai conseguir minimizar ou tentar, né, minimizar alguns erros que aparecem lá na frente na prática. Por exemplo, o que a gente teve esse escândalo lá de Porto Alegre, há poucos dias que saiu, de um procedimento que foi realizado sem a autorização da CONEP, sem passar por nenhum conselho de ética que pudesse proteger esses participantes de pesquisa. Então, se o profissional de saúde não entende qual é a função de uma pesquisa e o que precisa conter dentro de uma pesquisa, isso ele tem lá na educação para a saúde, né? Isso ele tem lá na sua graduação, na sua formação. Se ele não consegue ter essa dimensão, ele vai reproduzir os erros que a gente viu, tanto no Amazonas quanto em Porto Alegre, que tem desfechos terríveis, né? No Amazonas com 11 mortes, em Porto Alegre ainda não se mensurou o tamanho do prejuízo ali para aqueles participantes de pesquisa, mas já se sabe que são muitos, porque era uma medicação que era utilizada, nem era autorizada a entrar no país, nem era autorizada pela Anvisa, muito menos autorizada para pesquisa, e foi utilizada em pesquisa em pacientes que estavam totalmente vulneráveis, que estavam ali sofrendo de uma doença que ainda não se conhece muito, como a gente foi conhecendo no processo, né? Como a Covid se desenrola no processo. Então, a pessoa com medo de morrer, extremamente vulnerabilizada, vê alguém e fala assim, olha, vamos testar esse medicamento, você topa? Ele tem grandes chances de fazer efeito. E você topa porque você quer viver, você não quer morrer. Então, e isso podia ser mitigado, isso podia ser minimizado se esses profissionais, ao mínimo, conhecessem o processo do que é a ética em pesquisa. Então, se minimamente eles conhecessem todo um contexto bioético, de ética em pesquisa, as legislações mínimas aí que o próprio Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde colocam para realização de pesquisa em seres humanos, isso seria minimizado, mitigado, isso não aconteceria. Então, eu acho que a educação está imbricada nisso, né? Nessa formação desses profissionais para minimização dessas situações que têm acontecido com uma certa frequência, né?
Porque, no geral, a história da ética em pesquisa, ela vem se desenrolando nesse sentido, né? A gente pega pessoas extremamente vulnerabilizadas que estão ali à mercê daquela situação e eu ofereço alguma cura milagrosa e eu faço qualquer coisa com essa pessoa em nome da ciência. Então, em nome da ciência, Hitler também fez o que fez Uhum, aí e os uhum. campos nazistas e a história está aí para provar. Então, em nome da ciência, a gente tem feito ainda em 2021 muitas atrocidades como essas que aconteceram aqui no nosso país, ali no Amazonas, ali em Porto Alegre, e em pleno 2021, por conta dessa vulnerabilidade, do momento, das pessoas e da falta de conhecimento, da falta da necessidade de uma formação que contemple além da técnica, que contemple esse pensamento crítico, moral e ético, para que eu não trate o outro como uma coisa, eu trate o outro minimamente como um outro, como uma pessoa. Excelente, excelente, Roberta. Eu vou recuar um pouco. A gente está falando especificamente né, de seus projetos mais atuais no doutorado, que tem muito a ver com pós-doutorado, tem muito a ver com isso. Mas vou voltar um pouquinho na sua trajetória e falar um pouco da sua tese de doutorado, tão interessante sobre o aprimoramento moral biotecnológico e dessa dimensão. Eu queria que você falasse um pouco dessa tese e dessa noção que tem sido tão tratada, né, a questão do aprimoramento. Se a gente for lembrar desde o final dos anos 90, projeto Genoma, enfim, várias dimensões associadas a uma sensação de que podemos ser pós-humanos, superar as nossas limitações e etc. E você traz ali justamente essa problemática de um mundo super biotecnológico e conectado, etc. E que isso também opera na produção de desejos e subjetividade cada vez mais marcadas na busca pelo aprimoramento, pela superação. Queria que você falasse um pouco, né, sobre a sua tese, a sua pesquisa e esse contexto que marca essa busca tão desenfreada, às vezes, por aprimoramento. O aprimoramento tecnológico é uma verdade, né? A gente já está aí agora falando, eu aqui de São João de Meriti, você aí, e a gente está aqui para o mundo inteiro disponível e etc. Então, ele já é uma verdade, já é uma presença, né, no nosso meio, e isso dá poder a muitas pessoas. E, no geral, poder às pessoas com maior poder aquisitivo e com maior, né, poder político que seja, com uma maior posição de poder. Então, esse 1% teria um poder absurdo frente a outras pessoas, a população no geral, a sociedade comum. Então, necessitaria de um aprimoramento moral para que esse poder não fosse utilizado para uma coisa catastrófica, ou aperta o botão, explode o mundo, ou e etc. Então, a ideia da tese foi essa, assim, a gente se valer de que o aprimoramento, eu contrapor, né, o aprimoramento moral, técnico e biológico, né, farmacológico, perdão, um aprimoramento farmacológico em substituição do aprimoramento moral através da educação. E aí a minha defesa de tese é que a educação ainda tem um papel importante no aprimoramento moral e que a gente consegue que esse aprimoramento chegue ao fim de tudo, né? Que a gente consegue ser aprimorado moralmente através da educação, diferente de atalhos que a gente possa recorrer, farmacológicos ou técnico-biológicos ou nanochip ou coisas do tipo, para conseguir esse aprimoramento moral frente quem defende a utilização dos medicamentos e dos nanochips e das biotecnologias para o aprimoramento moral, defende que, porque as tecnologias estão muito avançadas, a moral não avançou no mesmo ritmo. E a gente ainda tem atrocidades acontecendo e que a educação já não se valia. E aí a minha tese foi para comprovar que a educação ainda é uma bandeira importante a ser levantada para
esse aprimoramento moral, para esse desenvolvimento moral do indivíduo. E nessa dimensão desse desenvolvimento moral, que eu queria que você falasse um pouco, você tem tanto uma dimensão que, primeiro, quando eu estava lendo sua tese, eu pensei muito numa dimensão assim do quase de uma dimensão do desse imperativo quase categórico que faz de nós constantemente, inicialmente eu estava lendo constantemente buscarmos aprimoramento. Quando estava lendo, eu lembrei do chip da beleza, que muitos homens e mulheres vêm usando e colocando, quer dizer, numa busca de aprimoramento, de mudança no seu próprio corpo. E aí uma quantidade muito grande, às vezes eu vejo muita gente com uma quantidade enorme de vitaminas e uma quantidade enorme de medicamentos para ter uma performance, um corpo, etc. Eu estava lendo muito esse estilo. Mas depois, lendo o trabalho, eu percebi que esse aprimoramento moral também leva uma consciência crítica quando ele, numa sociedade em que a biotecnologia é uma realidade, de que maneira, aí pergunto se eu li de uma forma próxima ao que você estava querendo dizer, de que maneira a educação é importante para que essas pessoas tenham consciência sobre os usos dessas biotecnologias, um uso mais responsável e que sai emancipatório do que um uso reprodutivo de tendências, né? Reprodutor de tendências de mercado, inclusive, né? O chip da beleza acho que é um exemplo disso, nessas tendências de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão dos encontros e confrontos da bioética, biotecnologia com as lógicas de mercado. O sistema capitalista é cruel, né? Então, ele fomenta uma coisa no intuito daquela coisa tomar outras proporções e tem um viés da exploração e etc. Mas, e que isso viraliza em uma grande proporção, vide o chip da beleza, né? Então, você que não usa o chip da beleza, então é você que está errado, porque você não usa, porque todos usam. Então, você começa a ter essa disparidade ali e até mesmo você fica para trás, né? Como se fosse... Você não tá tão ali acirrado na disputa pela beleza. Você já perdeu os pontos que você já não utiliza o chip. Então, você tem essa problemática toda quando a gente se encontra com essa biotecnologia voltada para o melhoramento, para a estética e que desaponta no capital, né? Você vê ali também, você ver a concorrência desleal, por exemplo, quando eu vou fazer um aprimoramento moral ou tecnológico em mim, um aprimoramento meu para ter uma melhor memória para passar numa prova. Então, o pessoal que toma um remedinho aí para poder fazer a prova e ficar ligado. Há uma distância daquela pessoa que não tem acesso a esse medicamento ou que não quis tomar, etc. Então, há uma disparidade até na disputa, né? A disputa fica injusta, fica desigual, porque não são os dois começando no mesmo marco zero, né? São pessoas começando de marcos diferentes para atingir um objetivo ali que seja de disputa. Então, a gente tem ali a educação como essa chave que vai virar, né? O pensamento crítico que está por trás desse processo educativo é que vai proporcionar a essa pessoa a entender o que está acontecendo em volta, né? E fazer uma escolha assertiva do momento que ela conhece os prós e os contras de toda aquela utilização, né? Que a gente só consegue fazer uma escolha autônoma, assertiva, quando a gente tem ali a ideia do que tem de pró e do que tem de contra, e aí a gente consegue tomar a decisão de uma forma autônoma. Então, a gente tem aí a educação nessa base, né? Proporcionando a esse movimento de pensamento crítico, para a gente realmente questionar e aí pensar o que a gente pode fazer com tudo isso que se apresenta e como a gente pode utilizar tudo isso, se devemos utilizar tudo isso que se apresenta. Exatamente, né? Quer dizer, se devemos utilizar tudo isso que se apresenta e de que maneira também, essa reflexão, né, que você está colocando a partir da própria
da própria dimensão da educação em saúde, etc. E, desse ponto de vista, e lendo sua tese, mesmo que ela não trate especificamente disso, eu fiquei pensando muito o quanto que a educação e saúde seria fundamental no processo de tomada de decisão pela vacinação, por muitas, pela população brasileira especificamente. Se a gente for pensar na vacina como uma das biotecnologias mais importantes para a saúde pública, não só no Brasil, mas para a saúde global, inclusive, garantindo a sobrevivência de nós, humanos, como espécie, inclusive, por conta da vacinação. Queria que você falasse agora, assim, eu fui à sua tese, talvez para voltar para essa temática da vacinação, da relação com a bioética, da educação. E aí eu vou falar de 3 pontos, né? O primeiro ponto é em relação a um processo muito grande de desinformação em relação ao que é bioética, ao que é ética em pesquisa. Muitas pessoas falando, a vacina foi muito rápida, ficou pronta muito rápido. Que tipo de resposta, né, você como especialista em ética, em pesquisa e bioética, pode dar para esses questionamentos que têm sido tão comuns e são pertinentes, se estão afligindo boa parte da população, são pertinentes, devem ser ouvidos e pensados sobre ele, né, no nosso lugar. Queria que você falasse que tipo de resposta a gente pode dar para essa dimensão. Foi tudo muito rápido ou foi tudo no tempo da urgência da própria pandemia? Já adianta a resposta, foi tudo no tempo da urgência, né? Da própria situação limite que a gente estava vivendo, uma emergência que ainda estamos vivendo, uma emergência sanitária importante, nível mundial. Então, a gente necessitava de respostas efetivas que pudessem fazer alguma diferença para o controle ou tentativa de controle da situação que se apresentava. Mas fato é que muitos estudos já estavam sendo iniciados em muitas doenças. A gente não teve só esse coronavírus, tá, gente? A gente teve outros coronavírus antes do 19. Covid-19, porque ele saiu em 2019 para a gente, mas tivemos outros coronavírus, o MERS, por exemplo, que foi do Oriente Médio, outras H1N1, a gente teve outras epidemias importantes que já conseguiram produzir inicialmente alguns projetos para essas vacinas que agora foram terminados quando apareceu ali a Covid-19. Então, projetos que foram colocados em movimento mais rápido, que já tinham sido iniciados por conta de outras situações epidêmicas muito próximas a que a gente vive hoje. Hoje, óbvio, numa proporção maior de pandemia, mas em situações parecidas. Então, esse trabalho já era um trabalho que vinha sendo realizado por conta de outras patologias, outras doenças, e que foi aprimorado por conta do coronavírus. E vacina não é nenhuma novidade, né, gente? Desde 1900 a gente tem aí vacinas, vide a própria BCG. Então, a gente tem vacinas muito antigas que fazem e cumprem o seu objetivo, o seu objetivo final. Então, a gente tem já ali uma expertise, e de 1900 a 2021, a gente tem aí um gap importante de conhecimento, de estruturação, de renovação, a própria biotecnologia, biociência ali melhorando, aprimorando. Então, a gente tem todo esse processo, por isso que a gente não tem mais tantos anos assim de distância para, no fim, ter uma vacina pronta para utilização e aprovada para a população. É óbvio que tem alguns processos que têm que e precisam ser respeitados, como, por exemplo, o teste em pessoas, para saber se essa vacina... E aí que entra a pesquisa e a ética em pesquisa. Então, é interessante entender que a população, por conta de uma disputa política, esse assunto da vacina se tornou tão evidente, e as pessoas agora estão
escolhendo a tecnologia por trás da vacina. Então, ninguém nunca antes questionou a tecnologia da vacina da hepatite A, ou B, ou C, ou da BCG, ou de qualquer outra, da H1N1 que a gente toma todos os anos. Ninguém nunca antes havia questionado de onde vinham esses insumos, se vinha da Índia, se vinha da China, se vinha dos Estados Unidos. Então, há ali também um problema político que se instaura nessa disparidade aí de debate no tocante à vacina. Mas sim, é uma medida segura, é uma medida necessária, é uma medida que a gente consegue fazer muito bem, porque o nosso Plano Nacional de Imunização, como um todo, nós temos um sistema fortalecido, né? Que Uhum. agora se dissipou, né, nessa parte da Covid, então a gente não teve, como você bem disse, tanta comunicação efetiva sobre esse plano, mas que ele é já bem estruturado de muitos anos. O Brasil é um dos grandes modelos de vacinação que a gente tem no mundo, então há de se respeitar também a história, né? Exatamente, exatamente. Você tocou no outro ponto que eu ia falar, que era dessa dimensão que tem sido chamada, apelidada de sommelier de vacina, né? Que fazem escolhas sobre qual vacina utilizar, vou usar essa, aquela e aquela outra, e quanto que isso é mais um empecilho para a própria dimensão da vacinação. A gente, como você bem colocou, a gente nunca escolheu vacina ou se preocupou com isso. A grande preocupação era se vacinar. Queria que você falasse um pouco também de assim, qual a resposta para essas pessoas que estão escolhendo vacina, essa ou aquela, se pode ter do ponto de vista bioético, que tipo de implicações isso tem para aqueles, inclusive, que nem vacinaram puderam estar, que nem tiveram a oportunidade de se vacinar, porque muitos morreram antes, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, é um perigo, né? O que a gente tem visto mais agora enchendo os hospitais são pessoas não vacinadas. Então, a gente tem a variante Delta aí num limite, né? A gente tem aqui em São João de Meriti foi o primeiro caso da variante Delta. Então, a gente tem aí no Brasil, a gente teve aí um espalhado disso no Rio de Janeiro, tem impactado muitas atividades e a gente percebe que nos hospitais, nas UTIs, estão ficando novamente cheias por pessoas não vacinadas. Então, a gente tem ali aquela implicação até mesmo no sentido dessa alocação de recursos. Então, se você não vacina hoje, você onera o SUS amanhã. Porque o SUS e hospitais privados, tá, gente? Também, não é só SUS, não, porque outras questões, outras doenças crônicas, a gente tem aqui no Brasil um modelo epidemiológico diferente, né? A gente tem um aumento de doenças crônicas, a gente tem a agudização das doenças crônicas, vide aí hipertensão arterial, diabetes, que também lotam esses hospitais além da Covid. Então a gente precisa também dessa conscientização, que as outras coisas continuam acontecendo. As pessoas continuam precisando de transplante de coração, as pessoas continuam precisando de outras tratamentos que necessitam desses leitos. E por que você não quer tomar a vacina X ou Y, você vai acabar ocupando esse leito por uma irresponsabilidade. Então, eu não vou tomar a vacina A porque ela tem insumo de algum lugar que eu não gosto politicamente. Eu não vou tomar a vacina B porque ela dá muitos efeitos colaterais. Ninguém nunca reclamou de ficar sem mexer o braço quando toma vacina de hepatite, ficar com aquele braço imóvel por não sei quantos dias. Eu tomei a BCG novamente há pouco tempo, porque fui participante de uma pesquisa que era BCG para profissionais de saúde. Eu tomei a vacina da BCG, eu fiquei 21 dias com dor no braço. 21 dias com dor no braço, com dor nas articulações desse lado do corpo. Isso a gente nunca nem questionou, porque a BCG a gente toma o quê? Quando nasce? Nem lembra da Uhum. dor. Mas hepatite, o pessoal lembra, né? Aquela dor do braço que não consegue mexer. Febre amarela também dá aquela dor insuportável. E aí a gente pensa porque quando é criança tá só enjoadinho da vacina, tá com febre, mas o Uhum. adulto está à beira da morte porque tomou a vacina Y, que dá uma reação que é semelhante às outras, porque ela é feita
com praticamente a mesma, né, tecnologia dessas outras. Então, ou eu não vou tomar vacina Y, sei lá, Z, acho que Y, eu já falei, a Z, porque é uma super tecnologia que não cobre todas as variantes. Ela não cobre todas as variantes, nenhuma vai cobrir, porque enquanto a gente não se precaver, não utilizar máscara, não manter o distanciamento necessário, outras variantes vão aparecer e a vacina não vai estar pronta para essas outras variantes. Então, há essa problemática, né, também, além da alocação de recurso, a irresponsabilidade dessas pessoas que não se vacinam, continuam espalhando o vírus para promover outras variantes, ocupando o lugar, talvez, necessário para tratamento de outras doenças em leitos disponíveis no sistema de saúde. E a gente está chegando, e é até difícil falar isso, a gente está chegando, passamos o meio do ano já, né? E ainda com variantes e variáveis e problemáticas associadas à Covid-19. É muito difícil ter esperança em relação a futuro. Muitas pessoas estão. Se aí você tem todo um conjunto de outras questões associadas a pessoas que estão com síndrome do pânico, não conseguem sair de casa, pessoas que tem sido muito difícil ter esperança, mas também tem uma outra dimensão que é muito preocupante. Eu queria conversar com ela sobre você, para a gente encaminhar o encerramento dessa conversa, mas que é que muitas doenças no Brasil se tornaram endêmicas, né? E cíclicas, como a dengue, por exemplo, que diferente de outros lugares do mundo, aqui nós enfrentamos, a dengue continua existindo, a zika, a chikungunya, todas essas doenças associadas ao Aedes aegypti continuam existindo. Queria que você falasse se é difícil prever o futuro, você pode dizer, Igor, não tem como responder, mas se nós no Brasil vamos lidar por muito mais tempo do que outros países com a Covid-19, pelo presente, pelas políticas, pela condução, etc., você acredita que a gente vai padecer mais com a Covid do que outros países, ou que o mundo inteiro, na verdade, está ainda com essa problemática? Como te vê Israel, com 80% da população vacinada, voltando a ter casos, né, por conta das variantes, é uma questão que não é nacional, você bem colocou, uma questão global, né? Queria que você comentasse, falasse um pouco sobre isso, se há saída. A gente sempre espera que haja uma saída, né? Porque são situações que são muito limítrofes. Eu perdi uma amiga há poucos dias com Covid, 34 anos, 2 filhos pequenos. Então, são situações que mexem com a gente, que abalam a gente psicologicamente, como você bem falou. A saúde mental fica complicada, a gente fica desarranjado, sem saber muito o que fazer ou sem saber para onde ir. Mas fato é que a gente ainda tem um país que fica persistindo nessa aventura de não manter uma campanha eficiente para promoção dessa saúde, né, para proteção e prevenção dessa Covid-19 e nem uma campanha de vacinação eficiente de cunho central. Então a gente ainda tem essas aventuras e que se somam a brigas políticas inimagináveis a ponto de questionar a utilização de uma máscara, que profissionais de saúde, por exemplo, estão acostumadíssimos à utilização desse equipamento de proteção e que foi colocado à prova como dá problemas psicológicos utilizar máscara ou dá problemas respiratórios. São coisas que vão sendo criadas que já não tem mais sentido, né? Então, o que a gente precisa, eu entendo que, ao meu ver, há uma esperança, tem que haver uma esperança, eu entendo que a gente vai sair dessa, mas eu acho que pela desigualdade que a gente apresenta no nosso território nacional, a gente vai ter muito mais dificuldade de sair dessa situação, bem como disse você, a Zika está aí a todo vapor, a dengue está aí a todo vapor. Por que o Aedes aegypti, a chikungunya está aí a todo vapor? Porque ele ainda persiste? Porque a gente tem lugares que não tem saneamento básico. Onde eu moro, São João de Meriti, tem 0% de esgoto tratado.
Então, a gente tem ainda locais em 2021 que não há o básico para a sobrevivência. Então, essas doenças endêmicas vão continuar persistindo por mais tempo e elas impactam diretamente na vida comum e social. Então, eu entendo que para a gente aqui vai ser um pouco mais devagar essa retomada, porque a gente ainda tem muitas pessoas que não se conscientizaram nem quanto à vacinação, nem quanto ao uso de proteções e medidas básicas, máscaras, distanciamento. Você vai numa fila de mercado, a pessoa está no seu cangote, aqui do seu lado, assim, ó, tosse, espirra, atrás de você, bem coladinho. Então, a gente tem ainda algumas dificuldades de entender o outro como extensão da gente mesmo, né? Porque quando eu entendo esse outro como uma extensão de mim, eu vou querer o melhor para o outro também. Então, as pessoas estão meio assim, que se dane o mundo, eu tô bem, então tô tudo Uhum, certo. uhum. Então, a gente tem ainda essa dificuldade. Eu acho que um coletivo de informação à saúde, um coletivo de tentativa de conscientização dessas pessoas, como você bem disse, isso tem sido feito em alguns grupos, não como uma coisa nacional direcionada, mas alguns grupos têm feito muito bem esse trabalho. Então, continuar, né? Continuar esse trabalho para que a gente possa ver uma luz no fim do túnel e isso possa, de alguma forma, promover uma melhora, uma equidade, um senso de justiça, um enxergar do outro, como bem assim a bioética propõe e é necessário para a vida. Roberta, queria agradecer imensamente a sua disposição e disponibilidade para conversar conosco hoje. Assim como muitos falaram aqui, foi uma aula. Muito obrigado pela sua fala, e também pela clareza nessa importante tarefa que nós estamos nos colocando durante a pandemia na divulgação da ciência, na comunicação pública da ciência, que acho que é muito importante. Então, obrigado. Acho que aqui, para quem quiser, fica o recado, compartilhar essa live, que vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso a essa conversa aqui, que foi tão bem, de temas aqui tão bem tratados por você, Roberta. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa e também pela extrema exatidão com que você trata os temas. Obrigado mesmo. Obrigada, eu agradeço o convite. E eu também faço, eu vou aqui fazer um jabazinho, né? Eu também faço uma ideia ali de divulgação da ciência, de divulgação do que é a bioética. Então, é um canal no YouTube que chama Bioetiquês, que são animações curtas falando de alguns Então, temas necessários no mundo, nessa situação que a gente vive de pandemia, e falando um pouquinho sobre a bioética. Então, convido vocês para se inscreverem no canal, para dar uma olhadinha e curtirem mais um pouquinho também. E aceito sugestões também no canal de temas a ser abordados, fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite, eu gostei muito de participar da conversa. Matheus, vocês sempre cordiais comigo, eu agradeço bastante. E é muito bom, muito gostoso. obrigado, obrigado. E quem puder, entre no canal Bioetiquês. É bem interessante, são animações bem interessantes e bem importantes. Obrigado, obrigado, Roberta, mais Obrigada. uma vez. Um bom final de semana para você e para todos e todas que estão aqui. Continuem se Sim, cuidando. é verdade, se cuidem. Abraço, tchau, Abraço, obrigada. tchau, tchau.